Olá, boa noite, pessoal. Muito bom, mais uma vez aqui. Gostaria de pedir para você que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. A ideia hoje é falar um pouco sobre o que a palavra de Deus traz para nós a respeito da importância de nos atentarmos àquilo que é o desejo do Senhor. Quando a gente fala de desejo do Senhor e os nossos próprios desejos, é engraçado essas expressões porque, de certo modo, há no ser humano um senso de independência que, na verdade, não é tão racional quanto parece. Por quê? Porque nós ansiamos por sermos livres. No entanto, algumas coisas que a gente considera como liberdade se caracterizam muito mais por ausência até mesmo das condições para que a gente exista do que qualquer outra coisa. Por exemplo, se Deus não prover as condições para que tudo que é criado permaneça como está, então não há nem lugar para você estar livre. Não há nem a possibilidade da sua existência. E isso é uma condição lógica, sabia disso? Toda vez que você fala a respeito de uma determinada consequência, toda consequência tem que ter uma causa. Então, se você está aqui vivendo e há em você um anseio por uma certa liberdade, você tem que entender que esta liberdade termina invariavelmente no ponto em que você se choca com a causa da sua própria existência. Por isso que nós dizemos, a grosso modo, que no reino de Deus, independência é morte. Ele estava no 7 de setembro, bem oportuno essa frase, né? No reino de Deus, independência é morte. Pois nós temos que nos libertar de muitas coisas, mas não há possibilidade de que alguém se liberte de Deus. E aí aquela frase, né, que é tão citada de maneira equivocada, se cumpre exatamente nesta ideia, de que no final todos os caminhos vão levar para Deus mesmo. Ou para o juízo de Deus, ou para a salvação de Deus. Mas que vai chegar tudo lá, vai. Agora, o como vai chegar, aí tem muita diferença. O joelho até mesmo do diabo vai se dobrar no último dia. Por quê? Porque até mesmo a existência do diabo depende de uma permissão de Deus. Até mesmo a existência temporal do mal depende de uma concessão de Deus. Ou seja, as consequências precisam ter causas. Não existe consequência que não tenha uma causa. Então, a própria frase fica até contraditória. Não há essa possibilidade. E, no entanto, a Escritura traz para nós algo que era para ser mais direto, mais explícito, e não é uma falha da Escritura, é uma falha da nossa capacidade de perceber, por conta desse anseio de liberdade, né? Se é que isso é liberdade, que nós temos e que se choca com coisas que parece que a própria Bíblia nem perde tempo em explicar. Por exemplo, a Bíblia não argumenta em favor de Deus. A Bíblia não tenta te convencer que Deus existe. Pois a não existência de Deus não é nem uma possibilidade para que isso seja cogitado como assunto. E da mesma maneira, aquilo que são os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o poder e a autoridade de Deus, também são coisas que na própria Escritura podem não estar descritas da maneira que nos agrada. No entanto, estão comunicadas da maneira que nós precisamos compreender. E o Antigo Testamento, de uma maneira extremamente pedagógica, veio pontuando cada situação da existência humana, usando de elementos visíveis, para que as pessoas pudessem fazer uma associação, fazer analogias necessárias na nossa mente, para que a gente entendesse coisas complexas. E aí todos os 613 mandamentos, mais todos os ritos, aquela confusão toda de criar tabernáculo, monta a tenda, desmonta a tenda, quem que pode pôr a mão na onde, de que material que é qual vasilha, aqueles textos que dá uma tristeza de ler, né? Você quer dormir assim quando você está lendo essas informações. E o duro é que não dá uma tristeza na primeira vez, vai dar na segunda, porque você vai descobrir que as instruções para o tabernáculo são repetidas. E a lei de Deus é repetida, e fica aquela repetição, leis a respeito de higiene, leis a respeito disso, leis a respeito daquilo. E tudo isso é uma sombra daquilo que
na verdade, é o que o Senhor deseja que a gente venha aprender. Aquilo que eu espero que ao final desse momento aqui não haja dúvida no nosso entendimento de que isso está plenamente revelado na obra de Cristo. Então, se entendemos que, de fato, aquilo que trouxe Cristo para nós é o final dessa história, é o como daqui para frente já está tudo resolvido. E se Cristo não resolveu alguma coisa, meu irmão, então você está enrolado. Porque se o sacrifício de Cristo não foi suficiente, eu não sei mais o que vai ser. Não vai ser nenhuma oração especial, nada que você venha fazer, nada que eu venha fazer por você que vai mudar isso. E aí lá no texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, uma vez que o povo de Deus já estava estabelecido dentro de uma cultura de ritos que apontavam para coisas de natureza espiritual, se levanta um sujeito que é o rei de Israel, não Davi, o anterior a ele, o primeiro, Saul, e ele resolve adiantar o lado de Deus. Uma vez que Deus não estava fazendo as coisas na velocidade que ele acreditava que Deus deveria fazer, ele resolveu dar uma ajudinha para Deus. E nessa ajudinha ele foi lá e fez exatamente o oposto daquilo que ele foi ordenado a fazer. E ele fez isso cheio das boas intenções. Ele fez isso no intuito de resolver o problema, pois ele acreditava que Deus faria uma concessão. E aí deu ruim, e deu muito ruim. Ele perdeu, inclusive, o reinado por conta disso. Aí no texto lá, 1 Samuel 15, 22, o profeta é levantado para ir lá e chamá-lo à responsabilidade, denunciar aquilo que estava errado na sua atitude. E ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o próprio profeta, que era de certo modo aquele que zelava pelos princípios que eram pedagógicos e que apontavam para coisas maiores, aquilo era sério. Estas ofertas e esses sacrifícios eram coisas importantes, mas o próprio profeta trouxe uma mensagem de Deus chamando a atenção para o rei de que ele não entendeu. E na boa, meus irmãos, se o rei não entendeu, o que esperar do povo, né? Faz muito sentido agora quando você vê Jesus falando assim: olha, quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se talvez um camponês, um semi-analfabeto ou totalmente analfabeto tropeçasse numa coisa dessa, a gente poderia dar um desconto. Mas esse cara é o rei. Esse cara foi escolhido por Deus, inclusive por ter postura de rei, ter atitude de rei, tinha o porte físico de rei, inclusive. A ponto de que a armadura dele, quando tentaram vestir em Davi, Davi não ficou folgado, cabia 2 Davi lá dentro. E esse homem grande, de postura, de atitude, foi o que arregou na hora de enfrentar o gigante. Mas o garoto franzino foi o que teve coragem e teve que ir sem armadura porque a roupa não vestia. Agora, esse homem aqui, o que acontece? Tentando resolver o problema de Deus, foi constrangido pela mensagem que Deus enviou através do profeta, dizendo que o que Deus mais desejava era a obediência. E isso não desobrigava o povo de Deus nessa ocasião de fazer as outras coisas. Mas todas as coisas que Deus nos instrui a fazer é para que a gente tenha clara consciência de quem nós somos e de quem Ele é acima de qualquer coisa. Mesmo que aquilo não faça todo sentido, ou mesmo que você acredite que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus, ou do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ou do que aquilo que o próprio Espírito de Deus está dizendo para você. Isso é muito sério, isso é muito importante. Só que não existe a menor possibilidade de que haja algum tipo de obediência na nossa existência se nós não conhecermos aquilo que Deus deseja que seja obedecido. Como é que eu vou obedecer se eu não sei do que se trata?
Por isso que eu estou dizendo para vocês que talvez, se fosse um camponês, esse negócio ficava mais barato. Mas para aqueles que foram chamados a ocupar lugares especiais, estas pessoas têm privilégios e têm responsabilidades. Falando inclusive de privilégios e responsabilidades, os gregos, muito antes até do Novo Testamento, quase 500 anos antes, já começaram a falar a respeito desta ideia da vida em sociedade de um modo muito similar ao que nós vivemos hoje. E quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito escandalizado, porque a noção do que eles chamam de polis, que seria a vida da cidade, parece muito radical para aquilo que nós vivemos nos nossos dias e nós acreditamos que estamos no ápice da civilização, né? Então, quando você vê um filósofo dizendo que existem pessoas que nasceram para ser escravas, dói. Mas quando você vai ruminando e mastigando aquele negócio, talvez depois você acabe concordando com ele. Infelizmente. E quando eu vi um grego dizendo isso, falando assim, existem pessoas que acham que nasceram para ser escravos. Eu falei, opa, deixa eu ler um pouquinho mais, porque eu quero entender o que ele está chamando de escravo, antes de eu rejeitar completamente essa ideia. E aí, sabe qual que é o conceito de escravo? Lá na cidade, na polis, 400, 500 anos antes de Cristo, eles falam assim, um escravo é aquela pessoa que precisa que alguém diga o que ele tem que fazer. Porque se você deixá-lo à sua própria sorte, ele morre. Morre de fome, morre de necessidades, morre de frio, morre de qualquer coisa. Agora, o que é um homem livre? Os gregos falaram isso. Um homem livre é aquele que, quando ele vai lá e subjuga o escravo, ele resolve o problema do escravo e o dele. Ele consegue fazer o escravo trabalhar o suficiente para ele poder se dedicar a outras coisas. E é um escândalo, né, você pensar nessas ideias na antiguidade assim tão distante, e ao mesmo tempo a gente vê o que foi se tornando a escravidão. Porque esse conceito não tem nada a ver com coisas raciais, não tem nada a ver com opressão de poderes políticos, nem nenhum outro tipo de coisa desse tipo, dessa categoria. Mas parece que os gregos enxergaram que saber o que precisa ser feito, buscar saber essas coisas e fazer, ter a iniciativa de buscar fazê-los, era o que separava um homem livre de um escravo. E aí é engraçado, porque quando a gente vem para o Evangelho, quando a gente vem para o ápice daquilo que é a mensagem de Deus para o ser humano, a gente vai percebendo que o que Deus fez por meio de Cristo Jesus foi exatamente gerar a possibilidade de que nós deixemos de viver meramente como servos de Deus, embora não tenha como não sê-lo. Por quê? Porque a nossa existência como consequência depende de uma causa. Se Deus deixa de existir, como tudo está em Deus, nós também deixamos. A noção, então, de sermos servos de Deus não dá para negociar. Da mesma maneira que até mesmo o diabo, no último dia, ainda tem que se ajoelhar e reconhecer que Deus é Deus. Só uma dica, algo que você talvez nunca tenha percebido nas suas leituras da Escritura. O diabo não tem muito problema com Deus, sabia? O diabo tem problema com a gente. Você não acha um texto da Bíblia do diabo brigando com Deus. Vamos lá, numa guerra. Agora, você vê o diabo brigando com a gente por conta de que ele não concorda acerca das coisas que Deus está querendo fazer na nossa existência. O diabo é o nosso inimigo, tá? E ele se torna também inimigo de Deus, não pelo poder de confrontar Deus, mas pela condição em que ele rejeita a vontade dele. E é por isso que nós, se vivermos nisso que a gente está achando que é a independência,
e rejeitarmos a vontade de Deus, nos colocamos na mesma condição que o diabo. E por isso nós temos como juízo exatamente a mesma condenação que o diabo. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E parece que a gente faz um esforço danado para dizer, seja mais inclusivo, deixa eu entrar também. Simplesmente rejeitando a vontade de Deus. Cristo vem, e embora sejamos todos servos de Deus, toda criatura, toda criação, não tem jeito, se curva perante a majestade de Deus por uma questão de condição. Isso não é negociável. O único jeito de Deus deixar de ser Senhor sobre alguma coisa é se Ele deixar de existir, mas se Ele deixou de existir, essa coisa também deixa de existir. Logo, não há nem como considerar essa ideia. Independência é morte nesse caso. Mas Cristo vem, e Ele, que é o Criador de todas as coisas, ao qual todo joelho vai se dobrar no último dia, inevitavelmente, Ele vem para trazer a nós a possibilidade de que a gente conheça, a possibilidade de que a gente agora seja feito filho de Deus, e não apenas viva numa condição natural como servos daquele que criou todas as coisas. Mudou muita coisa, mudou tudo, né? E aí lá em João capítulo 1, verso 11 a 13, fala isso, fala assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que história fantástica. Estávamos então como parte de uma humanidade que vive à mercê da condição em que nós estamos. E essa condição, por pior que seja, se ela deixar de existir, nós também deixamos de existir. Se Deus deixasse brilhar a glória da sua santidade sobre toda a terra, ou seja, a luz acabasse com todas as sombras, o que ocorreria? Ocorreria que não sobraria nenhum de nós. Essa é a verdade. Então, até mesmo as coisas que parecem mais desagradáveis ainda são como que uma concessão temporária de Deus. Onde Ele tem a capacidade, Ele faz, Ele extrai coisas maravilhosas de lugares onde a gente não consegue imaginar. Igual fazer um pão. É difícil você pegar a farinha e ficar ali macetando ela e acreditar que esse negócio vai virar um pão. Só que por mais que seja maravilhoso, belo esse processo de eu estou lá fazendo a farinha, não vai dar certo se alguma lenha não queimar. Não é só sobre a farinha, é também sobre alguma coisa que foi provida para ser destruída. E isso é parte daquilo que nós vemos em toda a obra de Deus. Por quê? Não sei, Ele é Deus, Ele é que sabe. E assim Ele fez. Só que nós fomos chamados para não apenas estarmos sujeitos a todas essas condições, mas nós fomos chamados agora para conhecermos e nos relacionarmos com Ele em um nível que jamais foi pensado ao longo de toda a história da humanidade. Como filhos. E a única coisa que a gente precisa fazer é receber Cristo, crer no seu nome, crer em Cristo. E aí, crendo em Cristo, muda todas as coisas, ou pelo menos tem que mudar. Agora, o que tem que mudar? E aí tem gente que acha que, mais uma vez, nós vamos trazer um novo pacote comportamental, um novo conjunto de regras morais, achando que isso vai salvar alguma coisa. Olha, você tem que se vestir desse jeito, olha, você tem que falar assim, é melhor você começar a votar agora em tal candidato, é melhor você fazer isso ou fazer aquilo, como se isso aí fosse resolver algum problema. Enchemos a nossa vida de coisas cristãs, achando que isso vai mudar alguma coisa, sendo que, na verdade, o que tem o poder de mudar alguma coisa é exatamente nós não nos relacionarmos mais com regras, mas a gente usufruindo de tudo aquilo que é a novidade trazida em Cristo, nós possamos mudar o nosso entendimento. E o nosso entendimento transformado, naturalmente, vai gerar uma vida transformada. Pois você pode lutar contra todo tipo de regra.
contra todo tipo de coisa que você discorda, mas existe algo contra o qual, além de Deus, né, não dá para lutar, que é a sua própria consciência. E se você não é capaz, através de um exercício de consciência, de ter crise com aquilo que você sabe que está errado, e mesmo que você continue a fazer, mas você vai sofrer com isso. E se você não sofre, aí você tem um problema. Aí você tem um distúrbio, talvez. E algo grave. Mas pode ser que nós estamos nos achando os mais miseráveis dos homens, porque estamos em luta com coisas que a gente já sabe que não são de Deus, e no entanto está difícil. E aí quando vem esse negócio recorrente e difícil, e aí você fica mal. Não morra, tá? Não morra. Pois o que vai te ajudar exatamente a não perder a sensibilidade para a situação é o próprio Espírito Santo, porque não está tudo bem, mas você ainda está vivo. E existem todos os que nós chamamos os meios de graça para que você consiga ajuda para vencer qualquer situação. Isso é outro assunto, fica por outro dia. Para resumir, você tem os irmãos, você tem a oração, você tem a palavra, mas tem que tomar, igual antibiótico, tem que tomar um remédio completo e no ciclo completo. Se eu parar de ler a palavra de Deus, o velho homem volta tão rápido. Não, mas eu estou na igreja há 50 anos, não importa, nos 50 anos e um dia, parece que eu voltei lá naquele dia, lá naquele dia que eu disse assim, Jesus, obrigado, eu não vou mais viver do jeito que eu estava vivendo. Como dizia Lutero, né? Lutero tem uma frase legal que ele fala assim que ele achou que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas aí ele descobriu que o miserável sabe nadar. Então ele tem que matar esse cara todos os dias. Essa é a nossa realidade. Cristo trouxe a possibilidade de que nós, agora como filhos de Deus, não sejamos mais apenas servos. E vocês se lembram que o próprio Senhor Jesus explica isso. Ele fala assim, olha, o servo, ele não tem parte na mesa, ele não tem parte na herança. O servo não precisa entender o porquê que ele tem que fazer uma coisa. Ele só tem que ir lá e fazer. Porque se ele não fizer, o castigo vem. E se ele entendeu porque que ele foi castigado ou não, que se lasque. Agora os filhos vivem em outra condição. Os filhos vivem em uma nova possibilidade. Uma vez que nós fomos atraídos a essa tão maravilhosa salvação, Cristo proveu para nós também o que nós precisamos para sermos livres, segundo aquilo que o próprio Deus está provendo e afirmando que é a verdadeira liberdade. E que liberdade é essa? A liberdade de, dentre todas as coisas, não nos escravizarmos com as coisas ruins e termos a possibilidade de nos relacionarmos com as boas. Isso é ser filho de Deus. E é exatamente nesta condição que surge a possibilidade de que nós vivamos em obediência. Agora, não vai haver obediência na nossa vida se a gente não entender qual é o desígnio de Deus e a vontade de Deus. Porque você vai obedecer o quê? Ah, não, mas eu queria uma regra. Gente, eu já tive, assim, brigas com irmãos por conta disso. Gente que me catava pela camisa, assim, e falava assim, Ari, me explica o que eu tenho que fazer. E aí eu tenho que virar para o cara e falar assim, a única coisa que eu não posso dizer é o que você tem que fazer, cara. Porque senão eu virei o oráculo, eu ocupei o lugar da palavra de Deus. Eu sou testemunha do caminho. Eu não sou placa. Se você quer ouvir a respeito do caminho, eu tenho muitas coisas para dizer. Se você quer ouvir a minha história, eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu não sei o que isso vai agregar na sua vida. Agora, esse caminho vai ter que ser percorrido por cada um de nós. E aí, quando vem alguém e fala assim, não, mas fala para mim, assim, com todas as letras, o que eu tenho que fazer. Aí você fala para o cara o que a Bíblia está dizendo, né? Arrependa-se do seu pecado, vive em piedade, vive em comunhão, esses são os irmãos, a família que Deus te deu, leia a palavra de Deus, considere a palavra de Deus.
O que mais? Ore. Jesus te ensinou a orar, como que é para rolar esse processo todo. Tem alguém doente entre vocês? Vem à igreja, vamos orar, vamos trazer as necessidades. Confesse seus pecados. Para quem? Para mim? Para mim não, por favor, tá? Nem quero saber disso. Confessa contra quem você pecou, primordialmente para Deus sempre. E se isso afetou alguém, vai lá e confessa para essa pessoa. Confessou para Deus, está perdoado. Confessou para a pessoa, está curado. Entendeu? Só não traz para mim. Eu não quero ser despachante de perdão para a vida de ninguém. Se Cristo não resolveu esse negócio, eu que não vou resolver para você, tá? Estou tirando o meu da reta, né? Aí você diz isso tudo e o cara fala assim, não, mas fala de maneira mais específica no meu caso, o que eu tenho que fazer? E aí você tem que virar e falar assim, eu não posso dizer, eu até tenho uma ideia do que eu faria se eu estivesse no seu lugar, mas eu não vou falar de jeito nenhum. Por quê? Porque nós não temos vocação de sermos senhores e escravos. Nós não estamos aqui andando como igreja de Deus, tratando gente como gente inferior. Como pessoas que, de alguma maneira, mas eu nasci então como escravo. Talvez os gregos estavam certos ao seu respeito. Beleza. Mas nas águas do batismo, você morreu, meu irmão. E essa pessoa que nasceu agora em Cristo, ela nasceu para a obediência. E essa obediência só vai se tornar real se você conhecer quem é o seu pai e qual é a vontade dele. E aí nisso nós podemos nos ajudar, mas não em ficar traçando regra uns para a vida dos outros. Difícil, né? E como tem gente que está procurando regra. Lá em João capítulo 15, verso 14, você vê Jesus explicando que tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma realidade. Que, na verdade, o que ele veio trazer, além dessa possibilidade da salvação, do sacrifício dele da cruz, que pagou pelos nossos pecados, ele trouxe algo extremamente precioso que diferencia pessoas livres de pessoas escravizadas. Que é o quê? Conhecimento suficiente para poder assumir uma postura diante da vida digna. E diz assim, João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aí ele continua, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Olha a dimensão do que Cristo fez por nós. Ele trouxe a possibilidade de que agora nós conheçamos aquilo que é a vontade do Pai diretamente, sem intermediários, sem atravessadores, sem depender de nenhuma interpretação de terceiros. Algo fantástico. E ouvir o nosso Pai é primordial se de fato somos filhos de Deus. Não é? Ouvir o nosso Pai é primordial, até porque, apesar dele ser o nosso Pai, ele é o Senhor. E ouvir Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos, como a própria Escritura diz. Ele é nosso irmão, mas ele é o Senhor também. Então, cuidado. E se ouvir o Pai é primordial, respeitar o Pai é uma questão crucial. Eu não sei o que eu estava conversando com o Pedro essa semana, aí eu virei para ele e falei, não sei o que, é bom e preserva os dentes. Ele falou, o que essa expressão significa? Eu falei, antigamente significava o seguinte, se você não obedecer o que eu estou te falando, eu vou te dar um murro na cara, e você vai perder os dentes, era isso que significava. Aí a gente riu muito, porque é óbvio que a gente estava brincando, eu não estava ameaçando ele, né? Mas essa expressão era uma expressão muito interessante, entendeu? Você fala assim, olha, você respeitar, sei lá, qualquer um. Pode ser até o cara que está te assaltando, né? Se é ele que está armado e você não, nessa hora respeito é bom e preserva a vida. Mas a expressão era, preserva os dentes. Ouvir o Pai é primordial, respeitar o Pai é crucial. É fundamental. Por quê? Porque não faz sentido nós dizermos que somos filhos de Deus
e a gente viver como alguém que parece que está tentando provar que não é. E, infelizmente, às vezes essa é a nossa postura. Aí lá em Mateus capítulo 21, no verso 28, Jesus ilustra isso na forma de uma parábola muito interessante. E essa parábola é interessante porque nós podemos nos encontrar nela em duas posições diferentes. Ou nós somos aqueles que já têm o discurso, mas na verdade estamos vivendo em hipocrisia, porque sabendo que Deus já disse, infelizmente nós não estamos nos empenhando verdadeiramente em viver isso, ou o outro lado. A gente podia estar vivendo em uma certa ignorância. E agora há coisas que o próprio Espírito de Deus vai falar com você, e aí eu quero chamá-lo à responsabilidade para o seguinte: uma vez que você agora ouviu, atente-se à vontade do Pai, à voz do seu Pai, aquele que está dizendo que você não é mais a pessoa que você era. Então, onde nós estamos? Talvez cada um de nós se encontre numa posição diferente. Mateus 21, 28, diz assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E os religiosos que estavam conversando com Jesus disseram, né? O primeiro. E Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos, as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Gente, o testemunho de João Batista acerca do arrependimento ainda é um testemunho quase. Vocês já pararam para pensar nisso? Tanto que se você for categorizar, colocar os rótulos adequados, nós podemos dizer assim: quem foi o último profeta do Antigo Testamento? João Batista. Ah, mas ele está no Novo Testamento. É, mas ele é o último profeta. Porque depois de João Batista, o que acontece? O ministério profético não se desenrola mais da mesma forma. E Jesus explicou isso. Ele falou assim: olha, até os dias de João Batista, o reino de Deus era meio que tomado à força. Mas agora mudou. Essa é a mensagem. João Batista encerra um ciclo fantástico. É o cara. E você imagina que as prostitutas e os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, na maior parte das vezes corruptos, estavam ouvindo esta mensagem no estilo mais Antigo Testamento do que Novo, e se arrependendo genuinamente, dizendo: cadê a água? Tem que tomar banho aí? Bora. E no outro dia, às vezes o cara estava lá de novo, já querendo tomar outro, né? Por conta do peso da responsabilidade de agora saber que o juízo de Deus é inevitável. Agora vem Cristo, nos tira da condição de apenas servos e nos dá a condição de filhos. Agora, como filhos, nós temos a clara instrução de que, olha, a sua nova condição já está definida, mas como você vai viver? Você vai viver como aquele que faz a vontade do Pai, ou como aquele que fala que vai fazer, mas no final não faz? Pois é, se nós vivermos dessa maneira folgada, o que acontece é que nós somos piores do que aqueles que estavam com a vida mais desgraçada, do jeito que você conseguir imaginar. E que de alguma maneira ainda Deus dá seus pulos para que eles encontrem salvação. Se somos filhos de Deus, precisa haver em nós um empenho de vivermos como filhos de Deus. Se aquilo que você vê no espelho é diferente daquilo que Deus está falando a seu respeito, é preciso que haja um empenho em que você se torne aquilo que Deus está dizendo, pois Deus está falando a partir de um ponto de vista que não é temporal, mas é que é absoluto. A sua existência e a sua caminhada e os seus problemas e a sua tristeza, a sua solidão, o seu problema financeiro, o seu problema emocional, o seu problema de saúde física, tudo isso é circunstancial. A gente em algumas coisas vai encontrar cura, em outras vai encontrar alívio, em outras vai encontrar remédio, em outras não vão encontrar nada, só alguém para falar, estou junto com você. Outras você vai ter que sofrer sozinho mesmo.
Mas tudo isso é circunstancial. Agora, o que Deus está dizendo a seu respeito é eterno, porque era verdade antes da sua existência. O João 15 que a gente leu. João 15 não, João 1. Não nasceram nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o peso disso na nossa existência. Então, se consideramos que somos filhos de Deus, e o que Deus está dizendo é mais verdadeiro do que o que eu sinto, eu percebo, ou do que as circunstâncias me constrangem, como eu devo viver? O tempo todo buscando conhecer ainda mais a vontade de Deus, e a vontade de Deus está nas Escrituras. Leia, leia, você vai ver como é que Deus vai fazer você entender esse negócio. Você precisa de ajuda, nós vamos andar junto, mas acredite, Deus vai falar com você. Não busque a resposta pronta. Deus quer te levar ao conhecimento mais profundo da sua vontade. E aí, como que isso termina? Como que culmina essa história na nossa existência? Nós seremos aqueles que, mesmo que em alguma circunstância a gente diga assim, Deus, eu não quero, mas você vai para o lugar onde Deus quer que você esteja. Essa é a parte mais maravilhosa do Evangelho. Quantas vezes a gente já conta assim, a mesma história, mas mais uma vez cabe. Se eu soubesse no primeiro dia da minha vida o quanto custaria ser discípulo de Jesus, eu tinha desistido no primeiro dia. Por quê? Porque foi caro? Não, porque eu não tinha capacidade de entender o que isso significa. Só que olhando agora para trás, como eu consigo viver de maneira grata? E como isso também serve para mim assim, de inspiração para que eu não desista. Afinal, olha o tanto de treta que a gente enfrenta na vida e você sobreviveu a todas elas. Com muitas cicatrizes às vezes, mas nós estamos vivos e essas cicatrizes são circunstanciais. Logo passa. Só que o que Deus está falando a meu respeito e a seu respeito, isso é eterno. Porque isso estava planejado, isso vai se cumprir. Logo, qual é a minha responsabilidade? Eu quero viver como filho de Deus. Eu quero viver como aquele que diz, Senhor, eu vou, e vai. É melhor que você esteja em crise e diga, Senhor, eu não quero ir, mas vá, do que você encher a boca para ter mais uma experiência religiosa no seu currículo, mais um tanto de coisa que você diz, não, Deus, eis-me aqui, não sei o quê, posar de bonito para nós aqui. Gente, nós estamos enganando quem? Não precisa me convencer de nada. A minha opinião não muda nada na sua existência. Nós estamos vivendo diante de Deus, e é Ele que a gente tem que agradar. É Ele que tem que olhar para a nossa vida e falar assim, esse é meu filho amado, que tudo que faz me enche de alegria. Então, nós estamos vivendo desse jeito, padrão aqui, muito além do que você é capaz. Por que você vai conseguir? Porque Deus está dizendo que agora você foi feito isso. Então, você vai lutar contra si mesmo e vai conseguir, nós vamos te ajudar. E nós precisamos da sua ajuda, porque nenhum de nós está resolvido nisso. Obedecer a Deus é uma consequência de verdadeiramente conhecê-lo. E é por isso que a gente insiste, a gente volta sempre na mesma história. Meu irmão, não ande sozinho. Meu irmão, não viva só de pregação de domingo. Não fique só coletando coisas que tem o que você quer ouvir no YouTube. Não leia só os livros que te favorecem, que você gosta já do que fala. Não tem jeito, a gente tem que sair um pouco desse conforto. Você precisa ter uma jornada com Deus, onde você vai conhecer Deus mais profundamente. E se você acha que você já sabe o suficiente, eu queria dizer para você que você está enganado. Eu já pensei isso em muitas situações da minha vida. E olha que eu até acho que eu sei muito, viu? Eu não vou ser humilde, não. Falo que humildade é coisa de gente feia. Gente bonita não precisa ser humilde. Não, falando sério. Tem muitos assuntos que eu olho e falo assim, cara, eu mando bem pra caramba. Só que quando o Espírito Santo nos sensibiliza e você começa a olhar o quanto você ainda tem para saber em Deus e o quanto você já sabe, eu olho para trás e falo, meu Deus, eu fui muito diligente, eu aprendi muita coisa. Talvez meus irmãos, eu não sei quantos vão conseguir aprender tudo que eu aprendi nesses anos que eu aprendi, mas quando eu olho para frente,
Eu fico pensando, se eu vivesse umas 3 vezes, não dava tempo de eu saber tudo que eu queria saber. Fora o que eu preciso e não quero ainda, né? Do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, estamos todos debaixo da dependência de Deus. Agora, o que é fundamental, o que é primordial, é o que está mais explícito nas Escrituras. A palavra de Deus como vontade revelada e vontade suficiente. E isso é para todos nós. E não para resolver o nosso problema individual, mas para que nós também possamos ser essas testemunhas que vão ser parte do mover de Deus em favor das outras pessoas. Este conhecimento tem que tomar lugar no nosso coração. Se você está em crise com a sua consciência, se você está em crise com o mundo, se você está em crise com as suas práticas, tudo porque você olha para Deus e percebe que é uma certa inadequação, você está na crise certa. Mas agora, para a gente mudar isso, nós precisamos conhecer mais a Deus. Não dá para lutar contra a sua consciência. Encha a sua consciência da vontade de Deus e você vai ver como que vai ser uma questão de sobrevivência, viver do jeito que Deus deseja. Não tentando escapar do inferno. Isso aí Cristo já resolve para você. Mas tentando entrar no céu. Porque tem gente que parece que nem Cristo tirando o cara do inferno, ele entra no céu. E é duro ouvir isso, né? Fala, mas o que você está falando? Tem que viajar um pouco aqui para imaginar. Eu não estou falando de nada literal. Mas tem gente que, mesmo você vendo a obra de Cristo de maneira maravilhosa na vida da pessoa, dá pena do quanto que podia ser mais. E a própria pessoa ainda não entendeu a lição que ela vai entender. Deus vai completar a obra nela. Mas na boa, gente, se a gente pode não sofrer em coisas que não são fundamentais, não sofra. Deus é bom, a sua vontade é boa, e é possível obedecê-la. Se não fosse possível, Deus não exigiria isso de nós. O que era impossível, Cristo já fez na cruz. O que é possível, compete a nós. Zelo, disciplina, esforço, ajuda mútua. E a gente não vai deixar ninguém ficar pelo caminho. E a gente vai se lembrar dessas verdades o tempo todo. E chegaremos lá. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o meu coração e o coração dos meus irmãos, o Senhor sabe da nossa luta pessoal em desejar aquilo que é bom e que é do alto, que é segundo a sua vontade, mas em tantas circunstâncias não consegui materializar isso de forma prática na nossa existência. O que eu sei, Senhor, é que se não houvesse em nós o desejo de te conhecer, e não houvesse em nós a graça do Senhor que nos atrai irresistivelmente a isso, não existiria em nós também essa crise. Estamos em luta porque o seu Espírito trabalha na nossa existência. Porque o seu Espírito grita dentro de nós e nos incomoda com as incoerências. O que eu peço nessa noite, no nome do teu Filho Jesus, é que haja perdão por todas as vezes que temos vivido de forma negligente para com aquilo que é a vontade do Senhor. E, Senhor, a negligência não se dá apenas quando nós te desobedecemos, quando nós, sabendo o que temos que fazer, vamos lá e fazemos algo diferente, mas também em todas as circunstâncias em que a gente podia buscar te conhecer ainda mais, e a gente tem sido exatamente negligente, exatamente preguiçoso, por acreditar que são coisas secundárias. Por acreditar que uma vez que o seu Filho Jesus já deu o sangue dele pela nossa alma, e uma vez que já não há nada mais para ser feito, que seja de natureza espiritual, para que a salvação exista, nós temos o direito de vivermos do jeito que a gente quer. Que o seu Espírito continue a gritar em nós, e nos lembrando da responsabilidade
de como filhos inseridos nesta família, vivamos da mesma maneira que Jesus viveu. E o que Jesus disse é que Ele faz somente aquilo que é a vontade do Pai. Na circunstância em que as coisas ficaram complicadas, na situação em que Ele tinha que escolher entre o que era o seu conforto pessoal ou a vontade do Pai, Ele não escondeu a sua oração e a sua angústia. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele também disse que o seu desejo era que a vontade do Senhor prevalecesse. Senhor, nos dá o mesmo coração que o Teu Filho Jesus, assim como o Senhor tem dado do mesmo Espírito, para que nós saibamos todos os dias da nossa existência não escondermos as nossas vontades, não escondermos os nossos desígnios mais profundos, mas que nós tenhamos a ousadia de colocá-los diante do Senhor e completar as nossas orações sempre dizendo: Pai, que seja feita a sua vontade. E para que a sua vontade não seja um peso insuportável, que o seu Espírito nos conduza na jornada de conhecê-lo progressivamente, mais e mais a cada dia, para que a sua vontade se torne a nossa vontade, Senhor. Para que não haja em nós a necessidade de uma vida sacrificial, mas que haja em nós a materialização de uma vida em obediência, pela consciência de que fomos feitos agora para sermos livres, não mais escravos, não mais alguém que precisa de ordem para fazer o que tem que ser feito, mas gente que assume a responsabilidade pela sua existência, e assume a responsabilidade ao ponto de estar apto a cuidar dos seus interesses, Senhor, diante dos nossos irmãos, diante da família que o Senhor nos dá, em nome de Cristo Jesus, amém.